professores, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda reunião de colegiado. Então, essa nossa reunião, o objetivo dela é a gente traçar o nosso planejamento agora para o segundo bimestre, que vem aí com o NPC2 e com a avaliação do NAS, tá? Então, o que a gente precisa melhorar para o NPC2? Primeiro, que nós definimos um layout de apresentação da prova página por página. Vocês lembram disso, né? Que o aluno iria visualizar somente cada questão. No próximo NPC, a gente não vai ter mais a tela reduzida. A gente vai usar a tela por inteira, realmente. O aluno visualizar todas as questões, tá? Então, isso é uma das melhorias que a gente vai atuar. O outro, que deu bastante trabalho, criamos uma metodologia de suporte ao aluno durante a prova, que foi o chat. Então, o aluno agora não vai mais precisar sair da prova para se comunicar com o professor. Ele está lá dentro da prova, ele clica no link, vai abrir o chat numa janela pop-up, ou seja, em cima da prova dele, e ele vai se comunicar com o professor, que vai estar lá no horário da aula dele. A gente também precisa melhorar um pouquinho na elaboração das questões, ou na elaboração, ou na atenção do checklist. Nós tivemos algumas ocorrências de questões que precisamos anular. Ainda bem que eram questões aleatórias, ou seja, não eram todos os alunos que pegariam a mesma prova. Então, pontualmente, quando a gente teve um problema em uma questão, ou que não tinha a resposta correta, ou que tinha mais de 5 alternativas, né? Ou que estava faltando o comando da questão, ainda bem que quando a gente ia analisar de todos os alunos quem pegou aquela questão, poucos alunos pegaram aquela questão. Me chamou a atenção, e que a gente também precisa evitar, não usar questões na prova que se refere à atividade, tá? A gente tem que se referir à prova somente questões referentes a conteúdo. O que será o NAS? Vai ser um quantitativo de questões aleatórias do NPC1, do meu banco do NPC1, mais um quantitativo de questões aleatórias do meu banco do NPC2. Esse é o meu NAS que já está pronto. Para isso, para esse segundo NPC, eu preciso que o quantitativo de questões suba para 20 questões. Tá? Se a gente for fazer uma média aí, se fosse 14, 14 até o NAS 14, vocês ainda iam fazer 28 questões. É bom não deixar para fazer essas questões próximo dessa data. Se a gente já tem a data e já sabe como fazer, bora logo abrir uma categoria NPC2 e à medida que vai passando a semana, vamos colocando uma questão, 2, 3, conforme for o final de semana, para você chegar nas suas 20 questões, na data que nós vamos definir. Por quê? Se a gente deixar para entregar no dia, aí a gente corre aquele risco que aconteceu no NPC1, da gente não passar a vista corretamente em uma questão que a gente olhou, leu, releu e não encontrou. Mas o aluno bateu o olho lá, viu que tinha um problema na questão. A data de entrega desse banco de questões está definida para o dia 21 de maio. Então, eu tenho até 21 de maio para entregar o meu banco de questões do NPC2, tá? Como que será o NPC2? É isso que a gente precisa conversar aqui. As questões analítico-discursivas serão trabalhadas nas atividades. A prova do NPC2 terá somente questões objetivas. Tá? Então, se o aluno falar, não tinha questão discursiva, tinha sim. A prova, ela é composta de 30% de atividade, do NPC2, e 70% a prova.
A parte analítico-discursiva está sendo trabalhado nas atividades. Isso envolve todas as disciplinas, até de cálculo. Façam cálculo, cobra do aluno memória de cálculo para ele poder descrever a memória do cálculo. Ou seja, não é discursiva, é analítico-discursiva qualitativa as atividades. Então, essa será a parte da prova que será trabalhada com a parte analítico-discursiva. E a prova em si, só a prova, teremos 7 questões objetivas. Por quê? Porque, gente, se você olhar o calendário, nós temos uma semana entre finalizar o calendário do NPC2 para começar o NAS. Então, vai ficar muito apertado se a gente fosse fazer questão discursiva para corrigir em uma semana, já começando, porque o aluno precisa saber com antecedência se ele vai fazer o NAS ou não. Aí vai ficar aquele tormento. A prova finalizou, o aluno já sabe se vai fazer NAS ou não, tá? A pontuação do NPC2 vai ser 1 ponto para cada questão, tá? São 7 questões objetivas, valendo 1 ponto cada, e as questões analítico-discursivas que serão trabalhadas nas atividades, nós vamos definir que são 2 atividades para cada disciplina. O professor Suzuki, ele fez um quadro com esse planejamento, porque o que aconteceu no NPC1? Que motivou a reclamação, inclusive, do início do 3º semestre. É que os alunos reclamaram que, próximo da avaliação, eles estavam com muitas atividades para fazer. E, realmente, eu vi que isso aconteceu. O professor dividiu as atividades e foi deixando para os alunos próximo lá, para entregar a próxima atividade. Chegando lá, tinha atividade para fazer de muita disciplina, com mais prova para estudar. E os alunos disseram assim, os professores nos enganaram. Disseram para a gente que a gente ia fazer prova porque não ia mais fazer atividade, aquelas atividades semanais. Mas o que aconteceu, que encheram a gente de atividade. Então, o que nós vamos fazer agora? Fizemos um planejamento de atividade. Então, vocês, quando terminar a reunião, vocês vão receber a ata da reunião com o plano além da ata com essas datas, vocês vão receber um calendário de atividades. Cada disciplina terá 2 atividades planejadas. Toda semana, o aluno vai fazer 2 atividades. Começa a partir de quando, Suzuki? A primeira atividade começa em maio. Então, o professor que está escalado para fazer em maio, ele já tem que postar a atividade na semana que vem. O aluno já sabe quando ele vai entregar cada atividade. Então, fica a cargo dele se ele vai ou não deixar que aquilo vá acumular. Né? Então, vocês vão receber esse planejamento e vão postar já lá na plataforma as datas que serão entregues à atividade. Tá? Aí a gente vai para a prova do NAS. O NAS, como é um curto espaço de tempo entre o NPC2 e o NAS, nossa prova do NAS também será só de questões objetivas. São 10 questões objetivas. Os senhores não farão prova de NAS. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um questionário e vamos colocar nesse questionário questões aleatórias, 5 questões aleatórias do banco do NPC1, com 5 questões aleatórias do banco do NPC2. Morreu o aluno. Morreu o assunto. Wilson, eu queria compartilhar com os professores, só para eles terem uma ideia de como funciona, pode ser? Pode. Eu vou mostrar rapidamente aqui como é que funciona. Tá? Então, aqui, o primeiro quadro é a D01NA. Então, semana que vem, a professora Ellen e eu, nós temos que postar uma atividade para eles entregarem no dia 2 de maio, ok? Leitura e metodologia, 9 de maio. Ciência e matemática, 16 de maio, ok? 23 de maio, marketing e leitura.
30 de maio, TGA e ciência, e 6 de junho, matemática e metodologia. Ok? Isso AD01NA, né? AD01NA. Aí tem todas as turmas, AD01NA, AD03TA, AD03NA, AD05NA, e aqui nós temos AD07TA, AD07NA e AD08NA. Ok? Ok. Entenderam, gente? Então, a gente tem isso bem definido, tá? A gente só precisa ficar atento que a data da entrega do banco de questões do NPC2 é até o dia 21 de maio. Serão 20 questões, tá? Objetivas, somente questões objetivas. E as questões analítico-discursivas serão trabalhadas somente nas atividades conforme esse calendário aí. E a prova do NAS será elaborado somente com as questões que nós temos no nosso banco de questões. Inclusive, a postagem já pode ficar liberada das atividades a partir do dia 26 de abril. Já pode ficar liberado. Em relação ao nosso planejamento para o NPC2 e o PLUNAS, é o que eu tinha para repassar para vocês, tá? A gente já tem instrumento já suficiente, qualificação suficiente para começar o trabalho diferente de como nós começamos no início do semestre. No início do semestre, a gente aprendeu a usar a plataforma, aprendeu a usar banco de questões, né? Aprendeu a importar questões. Agora, a gente já teve esse aprendizado, a gente vai agora com muito mais facilidade para uma avaliação que nós já passamos por esse processo. Né? Já vimos o que deu certo, o que não deu, como que os alunos reagiram, como que isso foi durante o processo de avaliação. Nós tivemos elogios dos alunos, eu recebi elogio de aluno dizendo, professor, muito bacana, eu precisei me comunicar com o professor estava no chat, o professor me deu a orientação necessária no chat. Então, foi muito legal a gente ter esse feedback de que a gente participou de uma situação inovadora, nós fomos pioneiros em aplicar esse processo, tudo aconteceu como estava planejado, e nós tivemos o retorno, que era o retorno do cliente, que é o aluno, um retorno positivo disso. Mesmo sendo um processo de avaliação, que nem todo mundo gosta de ser avaliado. Mesmo sendo um processo de avaliação, e foi novo para o aluno, ainda assim a gente teve um processo positivo. E olha que curioso, eu achava que eu teria muita requisição, solicitação de prova para fazer em outro momento, prova presencial ou alguma situação desse tipo. Eu achava que muita gente ia ter problema de internet, conexão. Eu só tive 3 alunos de requisição no nosso registro de ocorrência na plataforma do curso. Só 3 alunos. Então, o professor Suzuki, que está secretariando aí a reunião, ele vai preparar uma ata e, junto com a ata, ele vai encaminhar o calendário de atividade para vocês. Certo. Eu já posso mandar o calendário hoje mesmo. Eu já mando logo o calendário para o professor se planejar. Porque tá. A ata vai levar mais um tempinho. Eu já mando hoje mesmo. O professor Magno quer falar, professor? Isso. São 2 atividades. Cada atividade vale 1,5 ponto. E aí, na atividade, por exemplo, pode ser um estudo de caso e uma única alternativa valendo 1,5. É isso? O seu estudo de caso vale 1,5. Eu não sei quantas perguntas vai ter desse estudo de caso ou não. A gente não tem. Mas aqui, se o senhor definir que vai ser um estudo de caso, ele vai valer 1,5. E depois, no outro, se vai ser um estudo de caso de novo, também vai valer 1,5. Ou se forem questões, podem ser questões aleatórias e a somatória vale 1,5. Sim, exatamente. Desde que seja analítico-discursiva. Nunca objetiva. Nunca questionário, não. Sempre analítico-discursiva. É possível, caso haja necessidade, por exemplo, eu negociar com outro professor essa permuta na atividade? Por que eu estou perguntando isso? Eu tenho uma atividade programada nessa disciplina Administração e Gestão Municipal,
que é, eu peço para os alunos fazerem uma avaliação de políticas públicas. Só que essa atividade, ela só é possível ser feita, eu posso fazer uma adaptação, obviamente, passar outra atividade, mas ela é muito interessante porque ela está bem relacionada, está bem dentro do conteúdo ministrado, mas ela só é possível ser feita bem para frente. Então, eu não sei qual é a minha posição aí no planejamento que o Suzuki fez, mas se for agora logo no início, enfim, 12, 16, tá bem. Não, mas eu acho que se você negociar com outro professor, Sim. contanto que haja mudança, não vejo problema também. Olha, Tranquilo. essa mudança ela tem que acontecer, primeiro, antes de publicar, e segundo, antes de estar disponível para o aluno. E não pode ultrapassar 2 atividades por semana. Não pode coincidir 3. Então, na hora que o Suzuki passar para vocês, sempre a coordenação, isso é uma coisa que a gente precisa se policiar, tá? Todo e qualquer processo de comunicação que vai para a mão do aluno, antes passa no colegiado, ou seja, com os professores. Então, quando eu passo para os professores, dizendo, professores, está aqui o calendário de prova, eu só publico o calendário de prova quando todo mundo diz para mim, professor, pode publicar. Aí eu publico. Por quê? Eu já olhei, para mim não encontrei erro, eu que estou fazendo. Mas o professor que é da disciplina, ele vai olhar, professor, esse horário aqui não é meu horário. Mas depois de publicado, é complicado a gente encontrar erro. Então, vamos mudar alguma coisa que possa mudar agora no calendário de atividade antes da publicação para os alunos, que vai ser dia 26 de abril. Entendeu? Então, já pega o calendário que o Suzuki vai mandar agora já para vocês, e se tiver que mudar com outro professor, a gente já muda, mas dia 26 a gente vai publicar e vocês vão comentar com os alunos como será o processo de avaliação. Como será esse processo. Jairton, tu vais fazer uma atividade naquela semana, independente de tu só teres uma aula. Tu vais fazer uma atividade naquela semana. Verdade. Não tem, Verdade. não tem problema. Confundi, verdade. É verdade, não tem problema mesmo. Tá certo. Bem, gente, então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora é a gente trabalhar tranquilo, igual como nós trabalhamos, né? Um pouco mais dobrado nós fizemos, nos desdobramos no início, porque a gente tinha que aprender e foi um desafio para a gente fazer o que a gente fez. Foi missão impossível, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava tranquilo porque eu sabia que vocês iam dar conta do trabalho. Eu estava tranquilo com isso. Eu sempre comentei com o Suzuki, eu estou tranquilo, porque a equipe é uma equipe boa, é uma equipe pequena, nós só temos 13 professores, e é uma equipe que consegue cumprir o que a gente planeja. A gente planejou o dia 15, a gente cumpriu, né? A gente planejou que o professor ficaria no chat online, a gente cumpriu, tudo que nós planejamos, nós conseguimos cumprir. Então, não tem como dar errado, entendeu? Então, esse know-how nós já tivemos agora no NPC1. Então, vai ser mais fácil agora a gente fazer o NPC2 sabendo o que é categoria, o que é importação, né, o que é o banco de questões. Então, vai ser muito mais fácil a gente trabalhar dessa forma. Esse vídeo vai ser editado depois, Suzuki, não? Vou editar. Um abraço, professora. O Suzuki vai fazer uma mágica aí para fazer uma edição. Boa noite a todos. Boa noite, valeu. Boa noite, bom Que bom que deu trabalho. tudo certo. Que bom que deu tudo certo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tamo juntos. Tamo junto. Aí, Bruno.